Imagine que você não mora em Pernambuco e você precisa viajar aqui para Recife e decide ficar hospedado ou hospedada em Olinda, né, na cidade vizinha, mais especificamente na Cidade Alta, lá em Olinda. E você percebe assim que faz o check-in que tem uma assombração naquela pousada. É sobre isso que a gente vai falar hoje, a nossa história de assombração. Nós recebemos de uma inscrita aqui do canal, né, a Yara Teixeira, e ela nos trouxe esse relato e a gente vai dividir com vocês algo que teria acontecido com ela em 2016 numa pousada lá na Cidade Alta, em Olinda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você gosta e quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, de outras regiões, nós também temos um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo que você pode se inscrever neste canal também, tá? Então, a história que a gente quer te contar hoje, que é uma história, essa história tem um quê de sobrenatural, né? Quando a gente fala histórias de assombrações e tal, algumas pessoas inclusive até preferem que a gente não trate dessa forma, mas enfim, como fica muito popularizado, essas histórias ficam muito popularizadas como histórias de assombrações, a gente costuma tratar dessa forma, né? Mas a gente entende que existem também vários vieses de interpretações a partir de sua perspectiva espiritual, de sua perspectiva religiosa. E é isso que é interessante, né? Porque quando a gente traz uma história aqui para o canal, a gente vê a diversidade, né, de opiniões, a diversidade de interpretações acerca daquilo que acontece no mundo espiritual. E isso acaba, na minha opinião, deixando o canal extremamente interessante. Mas aí a gente vai tratar como história da assombração porque fica popularizado dessa forma, né? Então, o que teria acontecido com a Yara, né? A Yara Teixeira, ela é potiguar, ela é do Rio Grande do Norte, né? Mais especificamente de Natal. E em 2016, a Yara, na época, estava casada, né, com um rapaz que hoje é o seu ex-marido. Ela precisou, a trabalho, né, acompanhar o ex-marido aqui para um trabalho que ele estava desenvolvendo aqui em Recife, né, e eles decidiram ficar hospedados numa pousada lá na cidade alta de Olinda, né? Uma pousada, inclusive, muito bonita. Ela não está em funcionamento hoje, mas a gente vai preservar, por exemplo, o nome da pousada, porque você conseguiria encontrar no Google, se a gente falasse o nome da pousada, você conseguiria encontrar no Google o endereço, e eu não sei o que está funcionando lá nesse local. Provavelmente, se não estiver funcionando nada, deve haver uma outra pousada em breve e tal. E a gente quer evitar maiores problemas, né? Maiores dores de cabeça. Então a gente vai preservar o nome do local, mas é uma pousada que ficava localizada na Rua do Amparo, tá? O prédio ainda existe, a estrutura ainda existe, até porque a gente está falando de uma região que faz parte, segundo a Unesco, né, faz parte do patrimônio histórico da humanidade, então lá não pode ser demolido, né? O prédio ainda existe, enfim, o que você pode fazer com autorização da prefeitura, se eu não me engano, são algumas alterações na parte de dentro, isso sem mexer na estrutura, né? Para não causar risco nem para a construção, nem para o local, nem para as construções vizinhas, né? Então, a gente sabe que o local ainda existe, então provavelmente se não está funcionando nada lá, vai funcionar uma pousada em breve. Mas ela fica, para você que já foi para Olinda, ela fica na mesma rua, por exemplo, da Bodega do Velho, que é um local, né, uma bodega, como o nome já diz, né, que costuma preservar assim as características do interior, né, características antigas. Então, várias pessoas se reúnem lá para tomar uma cerveja, principalmente dia de segunda-feira, por exemplo, as pessoas se reúnem muito, né? E no carnaval também é uma rua que fica lotada, repleta de pessoas, a movimentação realmente é muito alta na Rua do Amparo. E o que aconteceu é que nesta pousada específica, a Yara chegou junto com seu ex-esposo por volta de mais ou menos umas 2 horas da tarde. E eu vou tentar explicar para você como é que é, né, o local. Geralmente aquelas casas lá da Cidade Alta,
são coladas uma com a outra, então elas têm uma característica de várias delas serem muito compridas, né? São casas pequenas, no sentido, por exemplo, da largura da casa, elas são casas curtas, mas elas são casas muito compridas, assim. Geralmente elas formam um corredor, e esse corredor, como a gente está falando da cidade alta, né? Esse corredor, geralmente, ele não é uniforme, tá? Então, dentro, inclusive, até de várias casas lá, você tem descidas, ok? E, geralmente, o pé direito é muito alto, né? O teto, ele é muito alto e tal. O que acontece com frequência é que as pousadas, elas fazem o seguinte: para aproveitar todo o espaço, como não pode haver ampliação, né? Então, como o terreno ele acaba sendo descido, né, eles fazem uma espécie de... Eles aproveitam a parte de baixo, mas eles fazem uma espécie de mezanino também para aproveitar a parte de cima. Esta pousada me parece que tinha essa característica. Então, em 2016, por exemplo, assim que a Yara chega lá, por volta de 2 horas da tarde, né? Eles fazem um check-in na recepção. Logo na recepção era possível ver aquela escada em forma de caracol, né? Que dava para um andar lá em cima. E se eu não me engano, lá tinham poucos quartos. Parece que a Yara falou que lá tinham mais ou menos uns acho que 2, 3 quartos, né? Então era um espaço pequeno lá em cima, mas que existia essa possibilidade de você ocupar um quarto. Lá em cima você teria que subir uma escada em forma de caracol, né? E a Yara preferiu que não, preferiu pegar os apartamentos que estavam no térreo mesmo. Só que como o terreno é descido, né? Assim que você passava pela recepção, né? Logo depois tinha uma escada e como tinha um mezanino, dava uma ideia de que aqueles quartos eram numa área meio que subterrânea, sabe? Então você tinha essa descida, né? E você tinha um corredor largo, você tinha lá os quartos. E no fim desse corredor, pelo que eu entendi, você tinha uma grade. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, que a gente conseguiu captar da internet. Você tinha uma grade lá, que era uma grade de madeira, tá? E dava acesso para um jardim, que é o que você está vendo agora. Então esse jardim, por exemplo, né, ele ficava no fim do corredor. Aí você tinha lá o contato com a natureza e tal. Geralmente as partes de trás dessas casas, né, você tem várias árvores, tem animais também, mico-leão e tal. É uma área, né, essa parte de trás dessas casas é uma área muito preservada. Se você já foi a algum barzinho, por exemplo, na Cidade Alta, você já deve ter percebido que geralmente eles têm essa área, né, na parte de trás, é uma área em contato mais ali com a natureza, uma área mais preservada e tal. Então, né, essa pousada tinha essa característica, né? A Yara faz o check-in, ela vai acompanhando o ex-marido para o quarto e no caminho, pelo que eu entendi, ela percebe que esqueceu a bolsa no carro, né? Então, ela decide voltar só para pegar essa bolsa no carro e o ex-marido vai até o quarto. Quando ela pega a bolsa, ela faz esse movimento, retornando para a pousada, e ela estava indo em direção ao quarto, né, na parte que seria supostamente ali subterrânea, e a visão, por exemplo, o sol devia estar batendo de frente, né, por volta de mais ou menos umas 2 horas da tarde. No fundo do corredor tinha uma clareira muito grande, né, por causa do sol, e ela disse que a visão dela ficava meio turva, né, se você olhasse para essa área do jardim, ficava meio turva assim, porque você era encandeado pela questão do sol, né? E quando ela estava voltando para o quarto, ela vê justamente nessa grade, que é uma grade feita de madeira, era pelo menos uma grade feita de madeira, ela vê um rapaz, né, que ela não tinha visto ainda, que ela não conhecia, era um rapaz de pele escura, e ela inclusive chega a dar boa tarde para o rapaz e continua seguindo o seu caminho. Mas imediatamente, né? Acho que ela teve algum tipo de insight, alguma coisa assim, e ela volta a olhar para onde o rapaz estava e o rapaz não estava mais lá. Tinha misteriosamente desaparecido, tá? Como a gente está falando aqui de um corredor, por exemplo, né? Que é um corredor estreito, né? Você, por exemplo, qualquer movimentação que você fizesse, você ia escutar alguém abrindo a porta de um quarto, ou você obrigatoriamente tinha que ver a pessoa no corredor, porque não tem rota de saída, né? A não ser que a gente esteja falando de um rapaz que tivesse virado fumaça, né? E aí, supostamente, a gente estaria falando de uma assombração. Realmente, quando você se depara com um caminho longo como esse, você não tem rota de fuga. Isso deixou a Yara completamente intrigada, né? Isso deixou ela, eu lembro que ela falou inclusive até a palavra temerosa, né? Ela chegou no quarto um pouco assustada. O ex-marido perguntou
o que estava acontecendo, e ela relatou, né, o que tinha acontecido. Inclusive, ela disse que, pelo que ela imagina, ou pelo que ela imaginou na época, ali onde eles estavam, né, naquela localização e naquele quarto, talvez fosse até uma cozinha de escravos, né, pessoas escravizadas e tal. Não se sabe exatamente o que, que era naquele local. Ela chegou, inclusive, até a perguntar para a recepcionista, e a recepcionista me parece que falou o seguinte: olha, ali realmente tinha uma cozinha e tal, mas quando a pousada foi montada, decidiu-se colocar, né, essa cozinha mais para frente, que eu acho que talvez seja uma cozinha, inclusive, até compartilhada, não sei, mas decidiu-se colocar essa cozinha para frente, porque ali ficava muito distante, né, da entrada. Então, eles decidiram trazer a cozinha. Essa foi a informação que a recepcionista passou, né? Isso aí são suposições que a gente está fazendo, porque a gente também não sabe até que ponto a recepcionista estava segura dessa informação ou não. Agora, uma coisa intrigante, né, é que fica essa dúvida, por exemplo, será que aquilo seria como o tom de pele do rapaz que apareceu, da suposta assombração, né? Seria uma pele escura e tal. E a gente sabe que a gente tem um histórico, infelizmente, de escravidão, né? E aquela região, especificamente, remete a tempos antigos e tal, né? Tanto é que é patrimônio histórico da humanidade. A gente não tem como descobrir, por exemplo, por hora, especificamente naquele local, o que existiu ali antes de existir essa pousada e qual é a história daquele local, se tem alguma pessoa que já morreu ou não. A gente sabe que a cidade alta de Olinda tem várias histórias de assombrações. A gente inclusive já chegou a citar neste canal aqui, tem um vídeo que fala sobre 5 lendas, né? 5 histórias de assombrações de lá, da cidade alta. Depois a gente recebeu informação também de uma casa, né, onde teria aparecido ali em diversas situações uma determinada aparição, também fica na cidade alta de Olinda. Então a gente sabe que são casas antigas, né? A gente sabe que ali foi um local de palco de guerra. A gente sabe que aquela região foi incendiada, né, na invasão holandesa. Então várias pessoas morreram naquela região. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe. Uma coisa que a gente sabe também é que nesta pousada, por exemplo, a mais ou menos 300 metros, né? Você pode fazer essa caminhada andando. A 300, no máximo 350 metros de distância, você estaria ali perto do Mercado da Ribeira, que é um local muito povoado, por exemplo, em época de carnaval. É um local onde é um dos pontos turísticos, né, um dos principais pontos turísticos da cidade alta de Olinda, mas é um local que tem uma história muito triste, porque o Mercado da Ribeira servia para ser mercado de peixes, né, servia para ser mercado de carnes, por exemplo, mas ele também, hoje a gente já sabe, segundo algumas fontes, que servia também como mercado de pessoas escravizadas, né? Então a gente sabe que a população de pessoas escravizadas naquela região era uma população intensa, né? Ainda que a maior concentração ficasse em terras de engenho e tal, mas a gente sabe que por ali, sim, né, se andavam algumas... era comum, né, a rota, no caso a rotatividade, né, de pessoas escravizadas. Além, obviamente, da ausência de políticas públicas, né, a partir da pseudo-abolição da escravatura em 1888, a gente sabe que teve ausência de políticas públicas, né? Então, poderia ser um funcionário de um antigo, de um antigo proprietário daquela casa, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Isso são, obviamente, suposições que a gente está fazendo, mas aí é que começa a coisa ficar interessante, porque a gente sempre recebe alguns comentários muito interessantes com diversas interpretações acerca do mundo espiritual. E isso é uma coisa que a gente queria convidar você agora a comentar sobre isso. O que você acha dessa história? Qual é a sua interpretação acerca dessa história? Foi ou não foi uma assombração? Será que parte da imaginação da Yara? A Yara, inclusive, vai dizer que tem várias histórias que já aconteceram com ela, e ela já dividiu outra história com a gente, que a gente vai trazer em breve aqui, que também teria acontecido numa pousada lá em Olinda, tá? Mas essa história dessa visagem, por exemplo, que apareceu nesta pousada na Rua do Amparo, você acredita ou você acha que tudo isso não passa apenas de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu espero que você tenha bons pesadelos.